Olá, seja bem-vindo ao canal Estudando e no vídeo de hoje a gente vai resolver 4 questões do PAIS 3 de 2025 de inglês. Vamos nessa! Bem, começando aqui a gente já tem um texto. Tá dizendo The Rite of Spring, a ballet composed by... Tá, então The Rite of Spring é o nome de uma obra que é um balé composto por Igor Stravinsky. E premiered significa estreado, aqui. Então, foi estreado em 29 de maio de 1913, em Paris. E foi renowned é reconhecido, porque know é conhecer, então renown reconhecer. Então foi reconhecido for its groundbreaking and controversial nature. Sua natureza inovadora, groundbreaking é uma expressão importante, significa então inovador, então groundbreaking, inovador. E controverso, então é conhecido por sua natureza inovadora e controversa. Ok, continuando. At its premiere, então na estreia, a audiência estava dividida em sua reação. Com caos, aí eruption. Você lembra lá da erupção vulcânica? Aqui então é a mesma coisa. No caso não é vulcânica, mas só que é erupção. Então, caos em erupção é um jeito de falar aqui. No teatro, com alguns estavam aplaudindo, enquanto outros estavam protestando. O evento quase causou riot é tumulto. Então, quase causou um tumulto no teatro. Muitos da audiência estavam tentando manter a ordem, mas outros estavam literalmente se envolvendo em... Aqui temos outra expressãozinha que é fisticuffs. Fisticuffs significa brigas, porque fist significa punho, e aí fisticuffs é brigas. Então, alguns estavam tentando manter a ordem no teatro, mas outros estavam literalmente se envolvendo em brigas. Ok. This stemmed from Stravinsky unconventional... Tá, isso foi proveniente, né, do estilo musical inconvencional do Stravinsky, que focava no ritmo acima da melodia e da harmonia. Então o ritmo estava acima da melodia e da harmonia. Beleza. Whereas melody dominated the era of classicism. Então a melodia ela dominava a era do classicismo. Ok. A harmony overshadowed rhythm. Tá, overshadowed é outra expressãozinha aqui. Significa ofuscava. Então, a harmonia ofuscava o ritmo e a melodia no período romântico. O que o Stravinsky fez foi crescer o ritmo a ponto onde ele subordinava ambas, harmonia e melodia. Então, basicamente, estava falando sobre a era do classicismo, onde a melodia ela estava no topo. Depois falou sobre o período romântico, onde a harmonia estava no topo. E agora está falando nessa obra do Stravinsky, que o que ele fez foi crescer o ritmo além da harmonia e da melodia, que era uma coisa nunca antes vista entre esses períodos. Então tá. The rhythmic fury of the piece. Então o ritmo, a fúria rítmica da peça, que desprezava a simetria, foi intencionada para refletir a selvagem erupção da primavera. Assim como a alegre, joy é alegre, então, experiência das dores of labor in childbirth. Labor in childbirth é trabalho, labor é trabalho, childbirth é parto. Porque você pensa no childbirth, child é criança e birth é nascimento, então childbirth, parto. Então ele fez uma comparação com esse contraste de sentimentos, com o contraste de sentimentos presentes lá no trabalho de parto, onde a mãe fica alegre por ver os filhos nascerem, mas ela tá sentindo muita dor. Então essa contradição de sentimentos, de emoções. Ok, agora vamos para as questões. De acordo com o texto, julgue os itens que seguem. Julgue os itens a seguir. Vamos lá. Questão 1. A afirmação que o balé de Stravinsky tem um groundbreaking, a gente viu que é inovador,
Então, uma natureza inovadora foi baseado na forte reação que parte da audiência teve na estreia. Bem, isso é uma pegadinha. Por quê? Porque faz sentido, né? Teve uma forte reação, é porque é uma coisa inovadora. Mas aí que tá. Não é inovador pela forte audiência do público, por causa da forte audiência do público. A forte reação do público. A forte reação do público é a consequência da natureza inovadora, não a causa. O que causou essa natureza inovadora foi aquele negócio que a gente viu do ritmo estar em cima da harmonia e da melodia. Ou seja, pela natureza inovadora, teve forte reação do público. Não é por causa da forte reação do público que a natureza é considerada inovadora. Então é uma pegadinha. O item está errado. Porque é o contrário. É aquele negócio, essa questão aqui é de causa e consequência. Ou seja, é isso que eu acabei de dizer. Não troque o sentido. A forte reação foi a consequência da natureza inovadora, não a causa. Ponto. Então era uma pegadinha aí. Questão 2. Pode ser inferido do texto que o balé de Stravinsky é uma importante representativa da música produzida de acordo com The Greek and Rome. Os princípios artísticos da Grécia e Roma. Grécia e Roma, nem citou Grécia e Roma no texto. Como é que a gente vai concluir isso do texto? Não tem nada a ver. E ainda mais por cima, ainda dá pra pensar que, como assim Grécia e Roma, sendo que o texto tá falando que tem a natureza inovadora? Como vai ser algo inovador, sendo que vão ser os princípios artísticos de Grécia e Roma, que é uma coisa lá bem antiga? Então, erradíssima essa questão. Errada. Beleza, questão 3 agora. Mesmo que a reação de alguns na audiência foi hostil e quase causou um tumulto, não teve, então, there was no physical violence, violência física entre as pessoas presentes na estreia do The Rite of Spring. Tá erradíssimo. A gente viu um texto que teve pessoas que estavam em brigas, que era aquela expressão lá, fisticuffs. Ou seja, teve sim violência física entre as pessoas que estavam presentes na estreia do The Rite of Spring. Outra questão errada, então até agora tá errado, tudo errado. Agora a questão 4, vamos lá. O autor do texto compara características do The Rite of Spring com uma específica experiência humana, specific human experience, de emoções intensas e conflituantes. E é exatamente o que a gente viu lá no finalzinho do texto. Tá comparando essa experiência do The Rite of Spring a uma experiência humana específica, que é o parto, que tem exatamente emoções intensas e conflituantes, onde a mãe tá alegre por ver os filhos, mas está sofrendo muitas dores por causa do parto. Ou seja, finalmente temos uma questão certa. Então o gabarito ficou errado e certo. Esse foi o vídeo, essa foi a correçãozinha, e a gente continua corrigindo essa prova depois. Tchau!